Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui em mais uma das nossas aulas, a aula de número 9 da disciplina de recuperação da informação. E hoje nós vamos discutir sistemas de informação para a web. Então, ok. Pronto. Sistemas de informação para a web. Vamos começar aí com a nossa definição. Então, o que seria um sistema para a web? Refere-se a olha como eu escrevi. Sistemas de informação para a web referem-se a todos os sistemas que têm aplicação direta em sistemas distribuídos no modelo cliente-servidor, comum aos tipos de recursos informacionais disponibilizados pela web, na internet. Então, é um caso particular. Então, aqui nós temos modelo, cliente-servidor, Modelo cliente-servidor. Vamos discutir exatamente o que é esse modelo, nesta aula, para a gente poder entender um sistema de informação para a web. Bom, então, tipicamente, se a gente fôssemos generalizar, nós temos aqui essa arquitetura. Você tem as máquinas que acessam, Veja que aqui a gente tem um computador de mesa, temos aqui um notebook, um laptop, e aqui nós temos um tablet, indicando aí os dispositivos móveis. E eles, através de recursos de comunicação da internet, conseguem falar e conseguem receber dados de uma máquina remota que a gente chama aqui de servidor, ok? Bom, como você deve ter percebido, nós temos aqui este lado, que a gente denomina de lado cliente. E esse outro lado, obviamente, a gente denomina como lado servidor, certo? Então, a parte cliente refere-se ao software, parte do conjunto cliente-servidor, que é executado no equipamento do usuário, seja ele um dispositivo móvel ou um microcomputador, beleza? Quem é que produz a parte cliente? Normalmente estão envolvidos no processo de criação da parte cliente os responsáveis por parte visual da interface, design de funcionalidades da interface, design de funcionalidades de recursos oferecidos pela interface. Então, estão envolvidos na produção, Estão envolvidos na produção os responsáveis por criar a interface, os responsáveis por desenhar, por definir, por produzir, por conceber as funcionalidades, As funcionalidades. E também os responsáveis por fazer o design do funcionamento dos recursos oferecidos, certo? O que é a parte visual da interface? É essa parte que nós vemos, com a qual nós interagimos. Por exemplo, nessa interface que vocês estão vendo aí no seu celular ou no seu computador, você tem alguns componentes para você interagir, certo? Você tem alguns componentezinhos. Deixa eu fazer uma coisinha aqui.
no seu celular, você tem um espaço limitado, ok? Esse espaço limitado, nós vamos chamá-lo de... Alguém adivinha? Ele é um espaço de interação. Por que espaço de interação? Porque a interação ocorre dentro desse espaço. Então, supondo que dentro de um espaço, eu tenho um outro espaço. Então, eu posso ter uma hierarquia, um alinhamento, um conjunto de espaços de interação. No espaço de interação, eu interajo através, por exemplo, dos botões. Esse botão tá feio, hein? Né? Aqui é um botão. Sei lá. Será que eu consigo escrever com essa canetinha aqui? Ficou ruim aqui esse aí. Vamos desculpar aí, hein? Aqui é um OK. Um botãozinho para eu clicar. Esse botãozinho aqui, ele é um objeto de interação. Então, os objetos de interação estão dentro dos espaços de interação. Ops. Então, aqui eu teria um outro objeto de interação. Um outro objeto de interação. Por exemplo, aqui, uma barrazinha, né, de rolagem, onde eu posso fazer os controles e arrastar isso aqui para a direita ou para a esquerda. Isso aqui é um objeto de interação. Esse é um outro objeto de interação. Esse aqui é outro objeto de interação. E esses objetos de interação estão em espaços de interação distintos. Esse está nesse espaço de interação, que aqui eu vou chamar de A. E esse outro aqui, esse outro e esses outros dois, né? Eles estão no espaço de interação, que aqui eu vou chamar de D, né? O espaço de interação D, certo? O espaço de interação D e o espaço de interação A. Esse aqui, este objeto de interação está neste espaço de... Esse objeto de interação está neste espaço de interação, assim como este. E este espaço de interação está contido no espaço de interação A, no qual também há um objeto de interação. Então é usando esses espaços e objetos de interação que nós construímos o visual da interface, é a parte visual, o que é visto. Mas, quando eu falo aqui, olha, em funcionamento da interface, quando eu falo em funcionamento, eu estou justamente definindo mais do que um mero aspecto visual. Mas eu estou definindo, por exemplo, que aqui eu clico e posso arrastar para a esquerda. Aqui vamos supor que fosse para eu clicar e escrever um texto. E esse botão eu clico nele dizendo OK. Então são espaços, são objetos com os quais eu interajo. Eles funcionam de uma determinada forma. Então eu também planejo, quando eu estou construindo a parte cliente, como vai ser o funcionamento desses mecanismos visuais. Ok até aí? Então, recapitulando. Para eu conceber a parte visual da interface, eu preciso pensar numa estrutura de espaços de interação e objetos de interação, que vai ser o que o meu cliente, a pessoa que estiver usando, né, o sistema, o que ela vai ver no computador dela ou no dispositivo móvel dela. Eu tenho que pensar também como esses objetos de interação que estão nos espaços de interação, como esses objetos vão funcionar. Se eu clico, se eu arrasto, se eu aponto, se eu escrevo neles, se eu aperto teclas, tá certo? Então, essa parte é do funcionamento. E é claro que, para que uma funcionalidade ocorra, eu vou ter que combinar espaços e objetos de interação e, além disso, acionando através dos espaços e objetos de interação, acionando programas. E esses programas executam suas funções e essas funções entregam funcionalidades, entregam serviços. Elas fazem algo para o usuário, tá certo? Então,
No processo de conceber isso aqui tudo, e que engloba isso, isso e isso, quem é que está envolvido? Bom, estão envolvidos os profissionais que vão criar essas características dos aplicativos, mas também devem estar envolvidos os clientes, as pessoas que vão usar o aplicativo, vão usar a solução, para que elas opinem, para sabermos se a solução está boa ou se ela está ruim, se ela é funcional, se ela é fácil de usar, se ela traz características que são necessárias. Também nós devemos incluir na equipe que vai funcionar pessoas ligadas às partes visuais no sentido de beleza, de simplicidade, de seleção de cores, né? Tudo isso para que o aplicativo, para que a solução, a parte cliente, ela tenha também um visual que seja agradável aos olhos, né? Seja, por exemplo, confortável de se olhar, ele não ofusca a vista, ele não requer que a pessoa se concentre muito para entender como funciona. Há um determinado balanço adequado do uso de cores, há um balanço adequado do uso de contrastes para que o usuário possa entender direitinho o que está acontecendo. Tá certo? Bom, fechou? Além disso, eu também preciso discutir como a interface vai ser feita, né? Como ela é produzida. Algumas coisas a gente já sabe baseado no que eu acabei de dizer, né? Bom, primeiro, deve haver um estudo sobre quais funcionalidades ou perguntas o sistema como um todo deve prover. Para você fazer um sistema, e aí é onde entra, por exemplo, a parte do usuário, a pessoa que vai usar o sistema, não só para opinar sobre se o sistema está bonito, se ele é agradável de olhar, ele é fácil de manusear do ponto de vista do clicar, do arrastar, do fornecer dados, mas também quais são as perguntas que o sistema deve responder, quais são as funcionalidades que ele deve prover. Se eu não souber que perguntas o sistema tem que responder para o usuário, então como é que eu posso construir o sistema? Como seriam essas perguntas? Por exemplo, se o sistema deve responder quais são as obras que atendem uma determinada expressão de busca, então no sistema deve haver uma funcionalidade para que o usuário efetue uma pesquisa. Não é isso? Então, a pergunta, no caso, está contida na expressão de busca que o usuário coloca. E o sistema vai prover uma resposta para isso. Então, essa funcionalidade tem que ser planejada. Tem que ser planejada, por exemplo, em que espaço de interação a pergunta vai aparecer ou a possibilidade da abertura do campo para o usuário digitar a expressão de busca. Se o objeto de interação vai ser do tipo de escrita, que o usuário vai clicar e vai escrever a expressão de busca, ou se ele vai clicar em algumas opções para selecionar o que ele precisa, ou se ele vai pegar e vai arrastar alguns elementos para dentro de um espaço de interação, né? Então, deve haver um estudo sobre que perguntas o sistema deve prover ou que funcionalidades o sistema deve prover, né? Outro, paralelamente ao acontecimento disso, nós deve ser feito o desenvolvimento do conjunto de dados que vão ser armazenados para o sistema, né? Paralelamente, deve ser desenvolvido o conjunto de bancos de dados, necessário à preservação e recuperação dos metadados de valor semântico que servirão aos usuários. Se o sistema vai responder a respeito de um acervo de livros, né? Então é necessário que esse acervo seja inserido no banco de dados, que os metadados relativos a esse acervo sejam lançados em um banco de dados, para que o sistema então tenha onde procurar dados. Então essa etapa deve acontecer paralelamente à parte da construção, né, do visual, da funcionalidade do sistema, tá certo? Então, enquanto o cara está construindo o visual e quais funcionalidades vão ter o sistema,
paralelamente, né? Ou seja, define uma coisa, isso já implica no banco de dados. Alguém já vai escrevendo como o banco de dados pode ser para atender aquela necessidade. Terceiro, na sequência devem ser realizados protótipos das interfaces para validação por um conjunto de envolvidos. Então, depois que eu passo esta e esta etapa, eu construo protótipos, né? Protótipos são sistemas que estarão funcionando, mas não plenamente. Ele ainda não faz tudo que deveria fazer, mas ele te dá uma boa ideia de como o sistema vai funcionar. Então, esses protótipos ajudam a testar se a interface está legal, se ela está boa, se o conjunto de espaços de interação e objetos de interação estão adequados, e se a forma de fornecer dados para o sistema e a forma com que ele devolve dados para nós está adequada, e se as respostas que o sistema vai devolver estarão adequados, né? Baseados nas capacidades do banco de dados. Se em um banco de dados você não tem data de nascimento de alguém, por exemplo, você não vai conseguir responder uma pergunta como qual é a idade de alguém, qual a idade do aluno. Ora, se não tem data de nascimento dele, como é que o sistema vai poder fornecer a idade? Tá certo? Então, se não guardei idade, não tem como fornecer. Se eu não guardei a data de nascimento, eu não tenho como fornecer a idade. Se eu não guardei os endereços de e-mail ou de WhatsApp dele, não tem como eu fornecer dados de contato daquela pessoa, porque o banco de dados não tem. Perceberam a necessidade do desenvolvimento paralelo? Né? E, como quarta etapa, nós temos aqui as interfaces devem ser pensadas e criadas para uso no máximo possível de tipos de dispositivos. Isso significa que você deve pensar as interfaces para serem usadas em computadores, com tela grande, com tela menor, em celulares, em tablets, etc, etc e etc. De maneira que o sistema ele se adapte ao tamanho, né, do espaço que o usuário vai ter para interagir, tá certo? Na parte cliente, como o bibliotecário pode estar envolvido? Ok, como o bibliotecário pode estar envolvido? Primeiro, ele pode estar envolvido atuando nas propostas ou na proposta de funcionalidades. Ele vai lá, conversa com usuários, entende esses usuários, o que é que eles precisam, né? O que que os usuários necessitam, como eles necessitam, e então isto, né, é formatado, é organizado por um bibliotecário que traduz aquilo como uma funcionalidade que poderia ser provida pelo sistema. O bibliotecário também pode atuar na proposta dos metadados que são necessários para o registro dos dados que são essenciais para a funcionalidade ser provida, né? Supondo que alguém em algum momento vai querer saber o seguinte, vamos supor que fosse um sistema, né, numa biblioteca, no centro de documentação, em que a pessoa pudesse selecionar obras e depois imprimir essas obras, certo? Imprimir esses documentos para levar embora. Isso teria que ser cobrado, por exemplo. Vamos supor que fosse cobrado, bem baratinho, mas vai ser cobrado. Quanto vai custar? Vai depender do número de páginas que vai ser impresso, né? Mas se o sistema não cadastra, não tem um metadado que diz lá a quantidade de páginas, como é que o sistema vai poder calcular isso? Entenderam? Então, o bibliotecário pode estar participando também da construção do banco de dados, fornecendo os metadados que são necessários. O bibliotecário pode dizer, é necessário guardar o endereço do aluno, ok? O metadado é endereço. E aí, os profissionais da parte da TI terão de, por entender este metadado endereço, explodi-lo nas unidades adequadas, como, por exemplo, CEP, estado, cidade, bairro, nome do logradouro, número da unidade, tipo de logradouro. Isso, todos esses metadados que eu acabei de falar, é que vão compor o endereço, tá certo?
O bibliotecário também pode atuar na proposta da arquitetura da informação, que reúnam as funcionalidades. Note, há uma relação aí intrínseca de vai e volta quando eu falo em funcionalidade, metadados e arquitetura. Você pode até ter uma funcionalidade que vai prover determinados dados que estão no banco de dados, mas os dados vêm de uma maneira ruim de serem utilizados, vêm com uma péssima, com uma ruim, com uma inadequada arquitetura de informação. Então essa arquitetura ela tem que ser pensada de modo que não só o armazenamento seja inteligente, mas que a forma como a informação, como os dados são passados para o usuário, são adequados. Um bom trabalho de arquitetura da informação. Bom, e a parte servidora? Lembrando que até aqui, olha, a gente estava falando só deste lado aqui, né? Só da parte cliente. E agora falta a gente discutir sobre a parte do servidor. No entanto, explicando, né, que a parte do servidor, ela refere-se ao software, parte do conjunto cliente-servidor, que é executado em um equipamento do fornecedor da informação pretendida pelo usuário. Normalmente são microcomputadores com mais memória, mais poder de armazenamento e mais poder de processamento que um computador comum, né? Ele pode ser uma máquina física, dentro lá da empresa que vai prestar o serviço, dentro da biblioteca, como pode ser também um servidor virtual, contratado, né, de provedores de servidor, e você acessa esse servidor através da internet também, tá certo? Mas isso a gente vai abordar com mais detalhes na próxima aula, tá certo? Você tem alguma pergunta? Se tiver, rebobina aí e assiste de novo. E se persistir na dúvida, lembrando da gente estar lá à disposição para tirar dúvidas pontuais, né? A nossa lista lá no WhatsApp da disciplina de recuperação da informação, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, por hoje é só. Tchau!